poste, né, o eletricista ali do poste da fiação, ele também recebe adicional de insalubridade, porque ele pode tomar um choque e morrer. Então, o adicional de periculosidade, ele está eminentemente ligado a um perigo, a um risco efetivo de morte, a um risco efetivo de perder a vida. Esse adicional de periculosidade, para que se tenha a necessidade de pagá-lo, é necessário que haja uma perícia e que essa perícia determine que aquela atividade ela é de fato perigosa. Quando é que não vai ser necessário perícia? Quando o pagamento ele for feito de forma espontânea. Então, a empresa vai lá e vai pagar de forma espontânea. Tá consciente de que tem o risco, então vai lá e paga, né? Ou quando o local tá desativado e aí realmente não tem mais como se fazer essa perícia. Aí não tem como fazer. Então, mas necessariamente para o adicional de periculosidade é necessário a perícia, exceto quando há o pagamento espontâneo, ou há essa previsão em convenção coletiva, por exemplo. O pessoal do posto de gasolina já há essa previsão na convenção coletiva, então não precisa fazer a perícia. Ou quando o local está desativado. Quanto é esse percentual de periculosidade? O percentual de adicional de periculosidade é 30%. Então, é um percentual de 30% em cima do salário base da categoria. Então, em cima do salário base, ou seja, sem nenhum acréscimo, sem hora extra, sem adicional noturno, sem nada, é aquele salário limpo, eu acrescento 30% sobre ele. Então, esse é o valor pago para periculosidade, que são feitos para atividades que colocam em risco de perigo a vida, né? A vida da pessoa é colocada em perigo, porque se aquilo acontecer, ela pode realmente morrer. Diferente do adicional de periculosidade, a gente tem o adicional de insalubridade. Eu preciso que vocês entendam, quando eu falo de adicional de insalubridade, eu falo dos agentes que são nocivos à saúde do empregado. Então, ele não vai morrer porque o negócio vai explodir ali na hora. Ele vai perdendo a saúde aos poucos. Ele tá ali colocando em risco todos os dias, mas colocando a sua saúde em risco, quer sejam, por exemplo, agentes como bactérias, como os vírus, como o fungo. Pensou no pessoal do hospital? Exatamente isso. Pessoal em hospital, médico, enfermeiro, quem trabalha também, tem contato, né, atendendo ali quem recebe as pessoas doentes, eles recebem adicional de insalubridade, porque a atividade que eles exercem colocam em risco a sua saúde. Os requisitos necessários para que se tenha adicional de insalubridade é que haja uma perícia, a perícia ela é imprescindível nesse caso, e que haja um agente, que esse agente insalubre, que aquela substância, que aquele vírus, que aquela substância ali, ela esteja incluída na relação do Ministério do Trabalho, uma norma do Ministério do Trabalho, que normalmente é a NR15, que tem esse rol de agentes que são insalubres. E a perícia vai servir para quê? Para saber que, mesmo porque nesses casos de insalubridade, as pessoas elas usam EPI. Então, mesmo usando EPI, mesmo assim, a sua saúde vem a ser debilitada. Então, a perícia ela vai analisar que se com aqueles EPIs, com aquela máscara, com aquele capacete, você corre o risco, a sua saúde corre risco da mesma forma. Mas de que tamanho você diminui? Pessoal que trabalha com ruído, com aquelas máquinas que fazem muito barulho e usam aqueles tampões, até quando se diminui o barulho, né? Enquanto é que diminui e quanto é menos insalubre ou mais insalubre. Então, a perícia ela vai analisar isso, o grau de insalubridade, mesmo utilizando EPIs. O EPIs é necessário, você tem que usar o EPI, mas mesmo assim, a sua saúde ainda é colocada em risco. E aí, a perícia vai determinar se é um grau mínimo, se é um grau médio ou se é um grau máximo. Em sendo a insalubridade em grau mínimo, que utilizando os EPIs ficou bem pouco essa insalubridade, 10%. Se essa insalubridade ficou num porte médio, num risco médio, num grau médio, 20%. Mas se mesmo utilizando todos os EPIs, o grau ainda continua alto, você ainda tem um risco alto à sua saúde, a insalubridade é paga no valor, o adicional é pago no valor de 40%. Então, para insalubridade, a gente tem três
a gente tem 3 percentuais: mínimo, máximo, mínimo, médio e máximo. 10%, 20% e 40%. Sobre o que, professora? Sobre o salário mínimo. Mas, professora, você disse nesse instante que o salário mínimo não é indexador, não serve como indexador. De fato, a súmula vinculante número 4 diz que não serve como indexador. Só que, no entanto, houve decisões que até se ter uma lei específica que estabelecendo em que vai incidir esse adicional de insalubridade, se utiliza o salário mínimo. Ou então o salário base, se assim a norma coletiva definir. Mas normalmente, como o salário mínimo é menor, o pessoal coloca em cima do salário mínimo mesmo. Mas o de periculosidade vai ser sempre no salário base, já é definido. Certo, gente? Eu quero fazer um exemplo aqui para vocês, que eu até coloquei no material. Esse empregado, por exemplo, eu tenho um empregado que retira o lixo de casa, o lixo doméstico. É um trabalhador que trabalha a céu aberto. Esse, não necessariamente, porque ele tira lixo doméstico, ele vai receber insalubridade. Ele não tem direito à insalubridade. No entanto, se o trabalhador ele retira, é um pessoal de limpeza que limpa banheiro público, que limpa banheiro coletivo, esse aí vai ter direito à insalubridade, porque ele corre um risco muito maior. Certo, gente? Tanto o adicional de periculosidade quanto o adicional de insalubridade, eles vão repercutir em algumas verbas. Eles vão repercutir no 13º, nas férias mais um terço, no aviso prévio, mais no FGTS. Não repercute no DSR. Então, tanto o adicional de insalubridade quanto o de periculosidade refletem, né? Então, esse valor que eu pago de adicional de periculosidade e de insalubridade, ele vai refletir no 13º, nas férias mais um terço, mais no aviso prévio e no FGTS. Preciso que vocês saibam que adicional de insalubridade e adicional de periculosidade, eles não cumulam. Fica com um ou com outro, mesmo que os fatores sejam distintos. Mesmo que a atividade seja perigosa e insalubre, ela não cabe à cumulação. Certo, gente? Só se cumula, não se aceita cumulação deles dois. Agora, é necessário que vocês saibam que, vamos recapitular aqui, periculosidade 30% sobre salário base, insalubridade 10, 20, 40% em cima do salário mínimo até lei específica ser determinada, ou salário base, se assim a norma coletiva determinar. Adicional de periculosidade relativo a perigo, atividades que colocam em perigo a vida. Atividade insalubres é uma atividade que trabalha com agentes nocivos à nossa saúde. E ambas refletem, tanto o adicional de periculosidade como o adicional de insalubridade, vão refletir no 13º, nas férias mais um terço, aviso prévio e FGTS, sendo vedada a acumulação desses dois adicionais, mesmo que seja decorrente de fato geradores distintos. Tá bom, gente? Eu vou finalizar aqui esse vídeo e vou começar um outro para a gente falar sobre as parcelas sem natureza salarial.